Ah, deu certo. Deu certo. Oi, Flávia, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certinho. Ai, que prazer falar com você finalmente. Prazer é todo meu. Que legal que deu certo. Isso aí que importa. É, ai, olha, eu tenho tanta pergunta para te fazer que a gente não sabe nem por onde começar, né? É, eu Ah, então, queria. então deixa eu só falar uma coisa antes de você falar qualquer coisa, já que a gente não sabe por onde começar. Eu queria pedir para você se apresentar pra gente. Ah, claro. Bom, eu sou a Nicole, para quem não me conhece, né? Eu moro em Manchester, na Inglaterra. Tem mais ou menos um ano que eu vim para cá. Antes disso, eu estava morando na Alemanha. E eu sou enfermeira aqui. E tem um tempo já que eu estou começando a fazer a mentoria para a galera que quer fazer a validação aqui para ser enfermeiro, né? Validar como enfermeiro registrado. E também para quem quer ser Healthcare Assistant enquanto não consegue validar. Né, que é um visto super novo aí que o governo começou a oferecer, se eu não me engano, foi a partir de maio. E qualquer profissional da saúde pode ter esse visto também. Então é basicamente isso, mais ou menos a minha história. Deixa eu só te fazer uma pergunta, já que você falou sobre isso. Um profissional, vamos supor, um enfermeiro, ele quer aplicar para o registro para trabalhar como enfermeiro aqui, mas, sei lá, está estudando porque tem as provas para fazer, então ele pode aplicar para o visto de Healthcare Assistant, que é o visto mais simples, não precisa de aprovação em conselho, nada disso, precisa de conhecimento de inglês, obviamente, a gente nem Uhum. precisa falar, mas aí ele aplica para o Healthcare Assistant, vem, trabalha, enquanto isso vai estudando, e aí depois daqui mesmo ele aplica para enfermeiro, é isso? Isso, isso. Que Ele legal. pode, por exemplo, para quem tem, assim, porque a exigência de inglês é diferente, né? Então, Isso. cada conselho de cada profissional de saúde exige um certo nível de inglês. Quando a gente aplica para o Healthcare Assistant, né, que a gente chama de HCA, a exigência é basicamente a exigência do governo, que é de 4 no IELTS, né? Tem, se não me engano, tem mais duas provas que eles aceitam, mas que tem no Brasil é só o IELTS mesmo. E aí, né, para enfermagem, eles pedem no mínimo de 7, né, no IELTS, ou tem o OET também, que é um teste mais específico para profissional da saúde. Mas as duas notas eles exigem 7. Então, assim, é um nível bastante, né, muito mais avançado. Uhum. E para quem ainda está estudando, ou então, assim, quer imigrar de uma forma mais rápida, não tem tanta prova. Então, a gente tem realmente essa exigência um pouquinho menor. Nossa, e é uma forma super prática É, de você trazer o inglês assim de forma isso. fluente, né? Tipo, Isso. ah, E é um visto de trabalho de qualquer maneira, ah. né? Na hora que a pessoa se registrar completamente, ela só vai trocar o visto, né? Porque vai É, e trocar de busca outro função. Isso. sponsor e tal. Vai trocar o visto. Pode ser que a pessoa consiga trabalhar no mesmo empregador, se ela desejar, né? Mas Uhum, aí uhum, tem que trocar porque trocou de função. uhum. Mas é isso. E aí pode vir, né? Só a coisa E boa. a gente eu junto com o pessoal da fisioterapia, a gente estava debatendo sobre esse tema um outro dia lá no meu grupo do WhatsApp. E essa vaga, não essa vaga, mas tipo, essa classificação, digamos assim, né, de profissão, com vaga para sponsorship, né, que é o Certification of Sponsorship, que é o nome Isso. COS, do, né? do certificado que a pessoa precisa para aplicar para o visto. É, ele também encontra vaga de auxiliar de fisioterapeuta. Olha que legal. Então, não Muito é legal. só o auxiliar de enfermagem que tem esse mercado aí, também tem para o auxiliar de fisioterapeuta. E quem é fisioterapeuta, tá pensando em migrar, também pode aplicar para a vaga de É, Healthcare System, porque não. Me corrija se eu estiver errada, basicamente você não precisa de pré-requisito na área da saúde, na área de enfermagem ou de cuidados. não, Você não. é mais mesmo o conhecimento de inglês, que é o mais Isso, importante. isso. O que eles exigem
um nível de diploma aqui, se você for, por exemplo, você fez se formou no ensino médio aqui e aí foi fazer alguns cursos profissionalizantes. Eles exigem o NQ2 ou o NQ3, que são tipo níveis, assim, como se você pegasse algumas disciplinas de college, alguma coisa assim mais relacionado à área da saúde. Mas se você for de fora, qualquer diploma na área da saúde, ele vai ser válido para você aplicar para esse tipo de visto. Tá equivalendo, né? Tá Isso. valendo. Eu não Legal. sabia que tinha como você se aplicar diretamente para você ser um auxiliar de fisioterapia. O que eu tenho orientado é que quando for fazer a entrevista e colocar o currículo, no currículo, né, for aplicar, né, a pessoa vai ver que você é um profissional de fisioterapia, que você é um fisioterapeuta, que você está entrando, né, para validar o seu diploma e antes disso você está trabalhando como um auxiliar de cuidados, né, porque não é auxiliar de enfermagem, né, se a gente for traduzir, né. É um cuidador, né, que a gente fala. É um Isso, cuidador. É. isso. E aí pode trabalhar exatamente no setor de fisioterapia. E aí vale, né, qualquer setor. Né? E aí vale É. um cenário hospitalar, vale um Uhum. cenário mais clínica, tipo, né, das clínicas de saúde, como é que chama isso? Sei lá, clínica da família, né? Que são as community clinics. Vale Centros privado, comunitários. vale tudo, né? Então, assim, é muito legal isso e tem orientado mais ou menos nesse sentido. Porque A área da auxiliar de fisioterapia, basicamente, a gente viu, nossa, muito recente, que a gente viu, foi alguém do grupo que falou assim, Flávia, olha, tem isso aqui. Aí eu comecei a pesquisar e realmente abriu. É porque está faltando mão de obra. não tem. Tá muito. Tá, Qualquer profissional da saúde está bem é, escasso. tá, assim, tem muita vaga, a demanda tá enorme, a Tá. saúde, tanto pública como privada aqui no Reino Unido, e não só aqui, é um cenário mundial, tipo, tá faltando profissionais especializados, qualificados, pessoal que quer realmente colocar a mão na massa para trabalhar, tá faltando. É. Tem muita vaga? É fácil? Não, não é fácil, né? Que muita gente pergunta, ai, tem vaga? Tem, tipo, eu nunca vi não contratarem fisioterapeuta aqui no Reino Unido. Tem sempre vagas, centenas de vagas. Mas é mais não do que sim. Uma hora vai chegar. Uma Vai, hora vai chegar. vai. Aquela. E a previsão é que durante algum período de tempo ainda piore um pouco mais esse cenário de falta, né, de profissional da saúde. Eu também acho isso, né? Porque desde que aconteceu o Brexit, né? Eu acho que muita gente que era da União Europeia, dos outros países, né? Da União Europeia, voltou para os seus respectivos países. Veio a pandemia, né? Veio tudo junto. Todo mundo quis meio que ficar mais próximo da família também. Ou por Aconteceu outros mesmo. motivos, né? E aí, não sei como é que vai ser, né? Eu sei que a gente tá com bastante trabalho, graças a Tá Deus. com É bastante trabalho não falta. trabalho. É verdade, é verdade. Faltando É. bastante trabalho. Tá faltando bastante profissional, tem bastante trabalho. Bom, quem já tá empregado é que tá se ferrando, né? A gente se ferra, porque o trabalho triplica. Acaba ficando sobrecarregado, né? É verdade. É. Vamos responder essa pergunta da Ana Paula logo, porque senão eu acho que eu vou te perguntar um monte de coisa que eu quero muito saber da sua história. Qual é a média de valor anual do enfermeiro fisioterapeuta? De salário, eu acredito, né, que ela tá falando. Então, eu já fiz um post sobre salários, vou falar assim, em base da enfermagem no NHS, tá? No NHS. A base é de bandas, igual. É igual. É igual. Então, a gente começa com um fisioterapeuta ou um enfermeiro registrado, que a gente chama de Band 5, que é a banda 5, a gente começa um valor de quase 25 mil, dá 24.907. Isso anterior a esse reajuste aí que a gente teve para todos os profissionais de saúde do NHS, agora nessa semana, né, foi de 3%, porém 3% dos próximos 3 anos, ou seja, 1% por ano, da mesma forma, um absurdo, mas a gente não tem o que fazer, né? Continuar trabalhando. Continuar trabalhando, é isso aí. No setor privado, Ana Paula, se você pesquisar, o salário normalmente costuma ser um pouquinho maior, tá? Só que depende muito da cidade também.
e tem que ficar de olho porque algumas empresas não patrocinam, né? Então não tem a habilidade de oferecer o certificado para ser seu sponsor, para ser seu responsável pelo seu visto. Então, e ser cadastro de reserva, digamos assim, ser tipo uma reserva técnica, não pode. Você tem que ter um trabalho permanente, tá? Tem muitas empresas privadas que oferecem, tá? E vale muito a pena. Tem muita gente que eu conheço, começou, nem foi pro NHS, foi pro setor privado. E, assim, o que eu vejo é a galera, um setor privado é um setor mais chiquezinho, assim, digamos assim, igual do Brasil, sabe? Se você parar pra pensar. É um setor que te exige mais do profissional, né? Você tem que Eu, ser. eu acho que a diferença no setor público e no privado é a questão de pacote de benefícios. O Uhum. NHS, ele oferece um pacote de benefícios com uma característica, o setor privado com outra. É, O NHS oferece mais benefícios em relação acadêmica, eu acho. Aquela coisa para o profissional que quer fazer cursos de especialização, gastar mais tempo com o. Ih, gente, sumiu agora a palavra. com, É, com, com especialização acadêmica mesmo, né? Se é, você é. quer. O setor privado já oferece plano de saúde, algumas horas a mais pagas de benefício de maternidade, ou férias, alguns dias a mais de férias pagas, etc. É, Na área da fisioterapia, a fisioterapia privada paga mais ou menos, um pouco menos do que o dobro da fisioterapia pública. Só para ter uma ideia. Não existe uma tabela, eu nunca vi uma tabela fixa, mas existe essa meio que regra. O serviço privado basicamente paga o dobro do que paga o serviço público. Mas o NHS, o funcionário do NHS da fisioterapia, ele tem mais bônus, digamos assim, de dinheiro, se a gente for pensar. Sabe aquele valor, sei lá, tem 5 mil ao ano que você pode gastar de estudos continuados que você pode fazer, que você usa para o seu CPD, né? Que é o Continued Professional Development, agora eu lembrei. Que você uhum, usa isso para o seu CPD, que é uma obrigação do fisioterapeuta aqui no Reino Unido, seja privado, seja público. Todos eles têm que ter. Acho que todo profissional de saúde tem, né? O CPD, que você tem que se manter atualizado, estudando e tal. E isso tem mais no NHS do que no sistema privado, assim. entendi. Eu só não acho que essa coisa de chique não funciona, não, hein? Olha, no NMC, né, que seria o pré-enfermagem, eles exigem, mas se você for setor privado ou se você for NHS, porque a cada 3 anos você tem que provar que você está apto para atuar. Então é a mesma coisa, que você tem se mantido atualizado, que você né, que você, enfim, está trabalhando, que você faz aquelas capacitações, né, cursos de capacitação. E assim, o que eu vejo é que eu acho que a concorrência para você progredir na carreira no NHS é muito grande. E aí, por causa disso, o valor, como é que chama isso? O valor de investimento para, né, o valor de Uhum. funding, né, que eles dão, que eles deixam disponíveis para os profissionais, acaba sendo um pouco, acaba sendo bem pouco, né, assim, para todo mundo. E eles colocaram uma exigência absurda para você conseguir fazer os cursos. Então, assim, Tem mais é um pouco exigência mesmo, é complicado. verdade. Isso é um pouco mais complicado. Mas, assim, eu acho que cada um tem que ver né, o que prefere, o que é importante naquele momento ali de carreira, né? Porque você pode ir para o privado e voltar para o NHS e vice-versa, se Uhum. você, né, achar isso pertinente na carreira profissional. Vale lembrar que a maioria das vagas com certificado de sponsorship vem do NHS, em É, relação a volume de vagas. Mas isso. isso não quer dizer que não exista no privado. Existe no privado, mas É o verdade. maior volume é do NHS. É verdade. Eu estou com chifre aqui.
Coçando. Vamos lá, Flávia, eu tô muito curiosa para saber como é que foi a sua história. Pelo seu sotaque, eu acho que você é do Rio. Tô errada? Gente, eu sou do Rio e hoje eu tô de uniforme. Tá do Rio. Hoje eu estou de uniforme. Então, eu cheguei aqui em janeiro de 2008, tem 13 anos, né? 13 anos que eu cheguei aqui, terminei a faculdade de fisioterapia no Brasil, meio que aquela assim, o que eu faço? O que eu vou fazer da minha vida? Vou para especialização, quero fazer uma coisa diferente. Já era muito diferente, na verdade. Já me senti uma pessoa diferente Uhum. lá no Brasil, já não me enquadrava muito nos, nos padrões, né, da sociedade carioca. E aí decidi migrar, meio que não sabia para onde, decidi vir para o Reino Unido e estava estudando inglês Uhum. e naquela coisa assim, só conhecia gente que estava na mesma realidade que eu, ela era bem difícil, trabalhava com outras coisas, preciso resumir, né? Trabalhava com um monte de coisa e aí eu, por alguma razão, eu comecei, uma pessoa comecei um trabalho de babá, aí a moça pediu para eu ajudar ela com o marido dela que estava com dor no pescoço, eu comecei a atender, aí eu comecei a ver que realmente existia uma outra realidade que não fazia parte da minha realidade, né? Aí eu comecei a ver, vai, né? Tem de uma, tem de outra, daqui a pouco, em, sei lá, outubro já estava atendendo só paciente, só com massagem, né? Eu só fazia massagem, fazendo massagem. Não conhecia ninguém, fui trabalhando sozinha. Comecei literalmente do zero, não tinha nada. Tinha um monte de gente para dar para trás, né? Isso tinha. Não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha Sempre. informação de nada. Assim, nossa, não tinha informação de nada. Naquela época não tinha smartphone, não tinha computador, usava computador emprestado para procurar informação. Tudo bem mais complexo, né? Mas acabou dando certo. E aí, em 2012, eu abri meu primeiro consultório em Londres. Legal. Aí fui abrir um outro consultório, abri o terceiro consultório em Londres, minha clínica. Aí depois decidi sair, chega de Londres, fiquei saturada da cidade, me mudei para o interior da Inglaterra, moro em Berkshire. Iniciei um outro business completamente do zero. A única coisa que eu tinha já era meu. Como é que a gente fala em português quando as pessoas conhecem a gente, né? As pessoas já me conheciam, mas era assim, Uhum. porque eu sempre desenvolvi um trabalho muito grande junto da comunidade brasileira. Isso era uma coisa que aconteceu naturalmente. Fui trabalhando com a comunidade brasileira e as pessoas me conheciam, né? Tipo, tem um grupo de suporte para mulheres no Facebook. Então, isso acaba, as pessoas associam uma coisa a outra, né? O meu trabalho, aquela pessoa que Você está ali tem um dando network suporte. bom, então, né? Desculpa? Um networking bom. Network, sim, sempre tive muito network, baseei, como o meu trabalho é um trabalho privado, o network ele é fundamental, né? Você precisa estar conectado com o que está acontecendo, com pessoas, com tudo, né? Você tem que estar conectada com tudo para o seu business ir girando, assim. E o grupo de suporte ao fisioterapeuta, ele veio de uma história bem triste que aconteceu comigo. Uma fisioterapeuta que... Porque no começo, eu falava... Primeiro, quando eu cheguei, foi aquela coisa assim, não, imagina, você nunca vai trabalhar com isso, né? Imagina, como que vai conseguir? Aí, tipo, eu já cheguei com aquela ideia, completamente perdida, sem saber o que fazer. Aí eu vi que existia uma possibilidade. Aí Uhum. todo fisioterapeuta que eu ouvia falar era aquela coisa, ai meu Deus, um fisioterapeuta brasileiro, deixa eu lá entrar em contato, né? E aí nunca consegui. Teve um fisioterapeuta, eu ouvia várias histórias de fisioterapeutas que trabalhavam simplesmente como massagista, não tinha um registro de fisioterapia. Aí eu conheci um que nunca quis falar comigo, conheci um outro que também nunca quis falar comigo, conheci uma outra fisioterapeuta que conseguiu falar comigo, mas aí ela não quis me ajudar. Tudo bem, não quer ajudar, ainda atrapalhou. Mas aí, como ela me atrapalhou, eu fiquei muito brava, muito chateada, muito triste. Foi um momento muito difícil na minha vida. Eu decidi tornar aquilo numa coisa muito positiva. E foi aí que veio o grupo de suporte. Para validação, para quem queria vir. E Exatamente. para ser É, registrado mesmo. exatamente, Que para se legal. registrar. E aí o grupo comecei com o grupo do WhatsApp.
Conheci com um grupo do WhatsApp, eram 3 pessoas somente, o grupo foi crescendo. O grupo foi crescendo e hoje a gente é mais de 100. Ah, isso é muito legal. Muito legal mesmo. A gente tá ali se ajudando, trocando informações e um dando suporte pro outro. E de vez em quando chega chorando a pitanga, a gente fala, é isso mesmo, vai, vai, vai. É, Tipo, só ganho não, só ganho não. As pessoas não me chamam nem para entrevista, mas é isso mesmo, vai, porque uma hora acontece. Todo mundo que tá ali, que já conseguiu sua vaga de trabalho, passou por isso também. Foram 30, 40 nãos para conseguir o seu sim, né? Então, e aí a gente vai ajudando ali, né, de uma forma ou de outra. E a consultoria, a Tendali está falando eu. A consultoria, ela vem dessa necessidade, porque as pessoas começaram a falar, eu precisava gastar muito meu tempo, e eu preciso pagar a conta, né? Preciso trabalhar. E aí eu falei assim, não, eu preciso organizar isso de uma forma que ofereça um trabalho correto. A Tendai está falando que eu estou falando dela, eu sei que eu estou falando de você, você sabe disso. Ela é uma delas. E aí, tipo, veio da necessidade realmente de dar um suporte correto. E foi uma experiência, né? Eu tô quase. Vai fazer quase um ano que eu comecei a minha primeira. Que eu comecei meio que com uma consultoria. E depois eu vi, não, não é consultoria que as pessoas precisam de mentoria. E aí eu fui desenvolvendo e modificando a metodologia de trabalho. E hoje em dia, a minha metodologia já está diferente com a metodologia que estava ano passado, acho que foi em setembro, outubro que eu comecei. Então, tipo, eu vou vendo a característica, né, daquela pessoa, da necessidade, e hoje em dia eu já mudei, assim. Continuo fazendo atendimento privado, tenho meu consultório em Londres, voltei a Londres um dia na semana, exatamente pela demanda que está ai, na que legal. saúde. Continuo fazendo meus atendimentos e basicamente eu trabalho de domingo a domingo porque nossa, É muita demanda. pessoal, tá muita demanda, tá muita demanda. Legal. E tem o grupo do WhatsApp, quem quiser entrar, é um grupo gratuito que eu tenho de suporte, onde todo mundo se ajuda. Tem o grupo só do HCPC, para quem não é da área de físio, mas quer fazer parte do grupo de suporte do HCPC, que aí entra o quê? Nutricionista, terapeuta ocupacional, biomédico, acho que são 12, 16 profissões que entram ali e ali serve para todo mundo. Porque o HCPC é o Health and Care Professional Council, ele é o órgão regulador da área de 16, eu acho, profissões da área da saúde. E a aplicação é a mesma, né? É o Uhum. mesmo. Então, o que muda um pouco é a característica da experiência profissional, né? Dependendo do que cada profissional vai ter. Alguns são dentro de consultório, outros são dentro mais da comunidade, dependendo da área, dentro de laboratórios e tal. E Sim, aí isso varia um pouco, mas a regra mesmo é é a a mesma. mesma para todo mundo. É a mesma. Deixa eu só responder aqui, que a Cristina está perguntando como faz para entrar no WhatsApp. Eu preciso te passar o link, porque é um grupo meu privado do WhatsApp. E aí é só mandar uma mensagem para mim aqui no Messenger aqui no Instagram e manda uma mensagem que eu te mando o link, tá? É, maravilha. E pô, deixa eu te perguntar, Flávia, você veio. Isso foi em 2012 que você conseguiu validar, então, o seu diploma, foi isso? Não, não. Como é que foi? Em 2012 eu abri meu primeiro consultório. Como esteticista mesmo, massagista, sei lá. Uhum. Qualquer título que você queira usar. Porque, assim, uma das formas que o fisioterapeuta tem de entrar no mercado da área da saúde sem ter o seu HCPC é trabalhando como massagista. Entendi. Isso não se aplica para quem precisa de visto. Mas porque antes do Brexit, você podia vir para cá como europeu, Uhum. esposa de europeu, e aí você chegava, né, criava sua residência e depois você entrava no mercado de trabalho. Depois do Brexit que mudou, todo mundo só chega com um trabalho, sendo europeu ou não, né? Então, uma das formas
que a gente tinha de entrar no mercado de trabalho, de criar experiências profissionais, porque isso é uma coisa super importante para a aplicação do HCPC. Experiências profissionais que você tenha aqui no Reino Unido. Entendi. A gente sabe que isso vai mudar agora, né, com as novas aplicações depois do Brexit, mas até então, você é uma pessoa que já está aqui. Porque eu tenho, assim, fisioterapeutas que já estão aqui, estou aqui há 5 anos e não trabalho na área. Tipo, não, pelo amor de Deus, vai arrumar qualquer trabalho, mesmo que seja de healthcare assistant, né? Porque você já está dentro da área da saúde de alguma forma. E essa referência tem um peso enorme, vale mais do que praticamente toda a experiência que você tem como fisioterapeuta fora daqui. Eles dão muito valor a essa carta simples que você recebe estando aqui. E aí eu abri o primeiro consultório, sim, só com o meu trabalhando com meus atendimentos de massagens. Na verdade, o meu primeiro consultório eu abri junto com a Raquel, uma nutricionista. Então a gente estava as duas naquela, ai, como é que é HCPC? Vamos trabalhar? Vamos! E aí a gente abriu o primeiro consultório juntas. O segundo consultório também, a gente se mudou junto para Harley Street. E depois eu separei porque meu business tinha crescido muito, precisava de um espaço maior, e aí eu mudei de endereço. E coincidentemente agora a gente está trabalhando na mesma prédio de novo. Ai, que legal! A gente voltou a atender no mesmo prédio, no mesmo corredor, assim, tipo. Mas agora a gente está com business separados. E o meu registro só saiu em 2015. Por quê? Eu fiz a prova do IELTS, que na época era obrigatória, para todo mundo que aplicasse, pela rota internacional. Hoje em dia, por que eu tô falando? Porque naquela época era obrigatório. Hoje em dia não é obrigatório. Isso é um dos grandes mistérios que existem na aplicação do HCPC. Pessoas que falam inglês, que sabem se comunicar em inglês, tem lá a opção de você se autodeclarar falante da língua inglesa. Existe essa opção. Olha! Então a pessoa não sabe desses pequenos detalhes, aí fica lá se matando. Ai, é a terceira vez que eu tô fazendo o IELTS, não consigo tirar 7. Tipo, mas peraí, você fala inglês fluente? Ai, morei nos Estados Unidos não sei quantos anos. Tipo, declare que você fala inglês fluente. Meu marido é indiano, a gente só conversa em inglês. Tipo, declare que você é... A gente tem essa oportunidade. Isso não é errado. Não é errado. Você fala inglês, você declara que você fala inglês. E agora, na pandemia, os postos de avaliação do IELTS estão fechados no Brasil. Vários deles. Olha, o que eu vi da galera, né, que fechou a mentoria de Healthcare System comigo, que eles estavam fazendo a prova online, né? Tinha um certo... Tava fazendo até de casa e tal, parece que você entrava num link e tal. Uhum. Mas com o piorar da pandemia, eu não sei como é que tá sendo. Porque a galera que tá fazendo a mentoria comigo tá fazendo de fora do Brasil. Já mora fora do Brasil, tá querendo vir pra cá. Uhum. Então, o que eu vi é porque essas coisas estão sempre mudando. O que eu vi que tinha somente 2 centros abertos no Brasil. Acho que era em São Paulo e em Brasília, que continuaram abertos. Os outros do Brasil tinham sido fechados por causa da pandemia. E aí a recomendação do HCPC foi o quê? Declare que você fala inglês. Chegando aqui, ou durante a análise, você vai fazendo sua prova. E se a gente achar que você realmente não fala inglês, a gente exige a prova. Ou se a gente achar que você fala inglês, a gente te aprova. Então é uma coisa meio subjetiva. A Tendalis é uma das minhas fisioterapeutas. E ela tá falando que no Brasil, para IELTS acadêmico, não tem essa opção. Eles estão fechados por tempo indeterminado. Pode ser que tenha essa diferença também, né? Porque pro visto de trabalho, você não precisa do IELTS acadêmico, né? Não, são 2 opções, né? Que é o Skill, não, é o UKVI, né? Que é o mais comum, que é o que tem no Brasil também. Que é o UK Visa and Immigration. E eles pedem nota 4.
não é uma nota muito alta, né? É equivalente ao B1, é um pré-avançado. E pro visto, eles infelizmente exigem esse tipo de coisa. Não tem que ser o Academics, é o UKVI. E o problema é que se exigirem a prova para fazer o HPPC, o HCPC, vai ser um problema, né? Porque aí você vai ter que fazer, né? São notas diferentes, então assim. São notas diferentes, são. Então, nesse momento, o conselho que eu dei para todo mundo lá no meu grupo foi: gente, aproveita essa bagunça e aplica. Agora, vai. Não espera. Ai, mas essa incerteza. A incerteza vai estar presente na sua vida o tempo inteiro. Você não vai ter certeza de nada depois que você enfia dentro da sua cabeça que você vai sair do Brasil. E pior que depois que você sai do Brasil, você não é mais brasileiro. Você vira uma coisa assim, eu sou o quê, né? Tipo, Nada. não sou inglês, Uma né? pessoa Nunca na vai porta ser. de lugares. Exatamente, acabou, esquece a certeza, esquece. Então, as pessoas ficam com aquele medo e aquela, tipo, mas o que eu vou fazer? Mas aproveita essa oportunidade. Ah, ó, não tem a IELTS aqui na minha cidade, mas eu falo inglês. Quem tem que verificar quem fala inglês é o HCPC. O problema é deles. E se eles acharem que realmente a sua experiência, a sua carta de apresentação, o que você falou, como você escreveu, né? Como que você se apresentou, a forma. O brasileiro, por mais que ele seja ruim em inglês, a gente tem um conhecimento gramatical elevado. O nosso problema é a conversação. Mas o conhecimento gramatical é bom, a gente escreve as formas bem direitinhas, o inglês é correto. No meu trabalho de mentoria, eu faço toda a revisão, o que facilita ainda mais, né? Para a pessoa que está ali aplicando, eu conserto o inglês, deixo o inglês mais bonitinho, para quando o HCPC vai ler, eu dou essa ajuda para a pessoa ali. Mas quem tem que provar, quem tem que questionar se você fala o inglês ou não, vai ser o HCPC, não é você. E isso não é errado. Você não está fazendo nada de errado. E outra coisa, uma outra vantagem, eu acho assim, se tiver que fazer o IELTS pro visto, né? O UKVI, tirou 4, veio pra cá, trabalhou como Healthcare Assistant, eu duvido que o HCPC vai exigir inglês dessa pessoa, sabe? Porque mora aqui, trabalha em inglês, fez o IELTS anteriormente para vir, foi aprovado, né? Faz o Olha, nisso aí, então, né? Isso aí eu já tenho eu já não acredito. Assim, Não. Conhecendo a HCPC, eu acho que não. Porque se eles colocarem é meio que assim, cada pessoa tem o seu histórico, né? Se tá lá na sua linha do tempo que foi questionado o seu inglês e exigido aquilo, eles não vão pular essa fase. Você vai ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, quantos anos forem necessários para você fazer o IELTS 7 e aí você receber o seu registro. Mas o que eu já vi, assim, do HCPC foi eles pegando o telefone e ligando, que não é uma coisa comum, que eles não fazem com todo mundo. Na verdade, foram poucos casos. Eles pegaram o telefone, bateram um papo com a pessoa e falaram assim, realmente, você fala inglês. E, enfim, passou e foi, tipo... Uma prova telefônica. Basicamente, foi uma conversa assim, o que você faz? O que você tá fazendo? Por que você quer vir pra cá? Sabe, uma conversa do dia a dia, assim, de boa. E aí... Então a gente não sabe o que é o HCPC. O próprio HCPC está perdido nessa questão da pandemia. É uma hora de aproveitar e... né? Aproveitar, leva, entra, vai. Começa isso aí, olha que legal. Começa, aproveitar que eles não estão muito bem organizados nesse momento de Brexit, né? Exatamente. Não está muito organizado. A Márcia aqui está perguntando sobre como que faz para aplicar. Ela está em Portugal e tem a carteira lá. Márcia, depois do Brexit, a rota é a mesma. Você precisa aplicar para uma vaga de trabalho que tenha um sponsor. E aí você vai fazer a prova Aí tem o processo do visto, né? O que acontece como esse é o mecanismo agora, todo mundo, todo fisioterapeuta, todo biomédico, todo nutricionista que queira trabalhar aqui, primeiro tem que ter o registro no HCPC ativo.
Por quê? Para aplicar para qualquer vaga de fisioterapeuta, de TO, de biomédico, que seja, você precisa do número do HCPC. Então, qualquer pessoa que esteja pensando em migrar de qualquer lugar do mundo para cá, o primeiro passo é o HCPC. Olha só, muito bom saber. E dá para fazer tudo fora, então, do Reino Unido, você Dá para acha? fazer tudo fora do Reino Unido. Tá? Mesmo eles considerando essa coisa de experiência, né? Então, assim, mesmo. Sim. Então, olha que maravilha. Já chega aqui, já registrado, isso é muito Isso. bom. E tem o outro caminho, que é o caminho que a gente está batendo papo agora sobre healthcare system. Ah, sou fisioterapeuta lá no Brasil, sou biomédica lá no Brasil, sou nutricionista. Vem trabalhar como assistente, vem para cá trabalhar como assistente e já vai praticando inglês, já entra, já tá aqui. Não é barato, não é barato. Nenhuma parte do processo vai ser barata. Se a pessoa realmente está focado, é isso que eu quero para minha vida, é um investimento que você vai ter no seu futuro, né? Você está pagando por investir no seu futuro, na sua carreira e na sua vida, né? Vai mudar a sua vida inteira. Né? Porque não é só profissional, né? Nossa, quem dera que fosse só profissional. É a vida toda. A vida muda muito. E deixa eu te perguntar, em relação à atuação do fisioterapeuta, Flávia, como é que você acha que é muito diferente do Brasil? Não. O que você achou, assim, no geral? É muito parecido, a estrutura do sistema de saúde é muito parecida. A única coisa que eu sei, né, so far, I know, que é completamente diferente é a área de dermatofuncional, que no Brasil é muito grande, engloba um número de profissionais enormes, e aqui não é a área de especialização do fisioterapeuta. Mas, dependendo de como o fisioterapeuta que vem lá do Brasil, com a experiência de dermatofuncional, dependendo de como ele se expressa dentro da aplicação, a aplicação é aceita. Entendi. Não adianta você falar assim, eu ficava fazendo bamboterapia nas minhas clientes. Tipo, se você escrever isso na sua aplicação, é óbvio que você não vai ser aprovado no HCPC. Mas se você usar os termos técnicos científicos, que é o fisioterapeuta especializado em dermatofuncional conhece, aí você se enquadra dentro da fisioterapia. Porque as manobras, as técnicas, a metodologia toda utilizada dentro da dermatofuncional, ela é da fisioterapia. Tudo é uma questão de como você vai se expressar para aplicar. Mas fora isso, a área de hospitalar, comunidade, é basicamente a mesma coisa. Não tem tanta diferença. Aqui tem um pouco mais de flexibilidade, por exemplo. Pilates, tem curso técnico de Pilates, né? Você vai lá, faz o curso técnico, você vira um instrutor. Não tem exclusividade da área da fisioterapia ou exclusividade da área da educação física. Não tem isso. Tem mais flexibilidades. Aqui os cursos técnicos são muito fortes, né? Dentro da nossa sociedade. Os cursos técnicos são fortes. E você acha que também, no caso de fisioterapeuta intensivista, né? Que, bom, foi uma coisa que eu notei, né? Eu sou intensivista, sempre trabalhei em CTI. Ah, legal, não sabia desse detalhe. Pois é. E, bom, enfim, eu também morei no Rio, né? Muitos anos, eu fiz faculdade na E eu trabalhei lá alguns anos, né? Antes de ir para a Alemanha, em 2016. E, assim, eu fiquei, assim, um pouco assustada, porque o fisioterapeuta, além da fisioterapia hospitalar, né, normal, motora mesmo, né, no Brasil, ele tem muita atuação como é que eu falei isso? No desmame ventilatório, né? Tem muita... no Brasil é responsabilidade do fisioterapeuta. Aqui não, né? Aqui não. E, assim, nem tem fisioterapia, assim, fixo, né, naquele setor. Isso é verdade. Isso tudo é feito, né, pelo enfermeiro, né, aqui, toda essa coisa de desmame, é tudo, assim, prescrito e combinado, né, com o médico que tá ali, com o consultant, né, que seria, uma tradução seria o quê? Um médico rotina? Não sei, talvez. É um médico mais experiente, né? E o fisioterapeuta tá lá, assim, quando a gente meio que tá sem recurso, ele entra na fisioterapia respiratória. E isso é uma coisa assim, e na Alemanha já não tem nada a ver, tá? Na Alemanha você pode ser terapeuta respiratório, você pode ser enfermeiro, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser
várias profissões, você pode virar um terapeuta respiratório. E, e aí, você acha que no Brasil, na sua visão, era assim mesmo e aqui é diferente? É diferente. Existem algumas diferenças, como eu falei, existem algumas diferenças, mas a estrutura é muito parecida. Mas tem alguma diferença, como essa da parte do fisioterapeuta intensivista, que é diferente mesmo. Mas tem uma outra área aqui que está crescendo muito, que é muito grande no Brasil, está crescendo, que é a área de primeiros atendimentos em português. Eu acho que é isso que se chama, que é o fisioterapeuta que está ali. Por exemplo, ele pode estar trabalhando dentro do ER, do UI, né, que a gente chama, da emergência, tá dentro da emergência, ou tá dentro, tipo, self-referral, né, que a pessoa não precisa passar para um médico para ir para aquele fisioterapeuta. Então é uma área que aqui é primeiros socorros, me ajuda aqui, de primeiros socorros. Então é uma área que aqui é bem maior que no Brasil, socorros de urgência, isso mesmo, no Brasil, pelo que eu vejo, assim. Mas eu vou ser bem sincera, eu tô bem desatualizada da fisioterapia no Brasil, porque já tem muitos anos que eu saí. É meio que eu acompanho o que o pessoal tá chegando, falando, comentando, mídias sociais, vou acompanhando. Meus amigos fisioterapeutas lá do Brasil, é meio que eu vou acompanhando com eles dessa forma. Mas em campo mesmo, no Brasil, tem 13 anos que eu não atuo, né? Então eu tô bem por fora. Deixa eu só ver aqui, tem a Márcia, ela tá perguntando sobre o RPG. Olha, Márcia, aqui na Europa o RPG nunca. Aqui no Reino Unido, o RPG nunca foi muito forte. E mais ele tá ficando ultrapassado. O Pilates, ele é muito mais avançado em relação a como se espalha dentro das comunidades, né? O Pilates, você encontra em toda academia. Você encontra o Pilates de solo. Tem também um monte de estúdios de Pilates, que é o Pilates... eu não sei o nome, aquele Pilates dos aparelhos. Eu não sei o nome. Tem muitos também. O RPG é bem pouco. E a maioria, assim, dos poucos que eu já vi, a maioria são técnicos em RPG. São aquelas pessoas que estudam RPG e aí trabalham com aquela técnica específica. Normalmente são massagistas, professores de educação física que se especializam naquela área e aí trabalham. Mas cada vez está ficando mais em desuso a técnica de hipopressão, hipopensivo. Ai, gente, não sei nem falar. Ela está crescendo bastante, que é uma técnica de controle muscular e realinhamento postural, que é parecida com RPG, que tem crescido muito aqui na Europa, aqui no Reino Unido. Então, nossa, tá bombando, assim, é o da moda agora. Ai, muito legal saber essas coisas, né? Quando eu era mais jovem. Quando eu era mais jovem. Falou a velha, né? Quando eu era mais jovem. Eu era mais jovem, assim, a gente A senhora de cabelos brancos. revoltava, né? Agora realmente eu nunca mais vi, né? E ai, tinha mais uma coisa que eu queria te perguntar. Me perguntaram o seguinte: se você daria o melhor conselho para quem está começando como fisioterapeuta, já tem o HCPC ativo e está começando. Você tem algum conselho? Assim, depende do cenário, né? Depende do cenário. Mas tá. Tipo assim, peguei meu HCPC, o que eu faço agora? Esquece CV, esquece currículo. Eu preciso pagar uma pessoa para ter o melhor currículo, o melhor LinkedIn. Não é assim que funciona aqui no Reino Unido. As aplicações, elas são feitas através da base do sistema, tanto do NHS ou como da empresa privada. Você vai entrar no site, normalmente vem através de sites de empregos, tipo Total Jobs, Indeed, grandes plataformas de emprego, às vezes até através do LinkedIn também. Ou da própria plataforma do NHS, né? Você entra no NHS e você faz aplicação de emprego. Algumas vagas vão te pedir um CV. A maioria é aplicação online, que demora, tenha paciência, precisa de muitos dados. Eles perguntam coisas que você não lembra, coisas que você não vai... Você vai ter que parar aquela aplicação para lembrar, para continuar a aplicação. Muitas vezes dura mais de um dia você aplicar para uma vaga de emprego. Porque
é tamanho, vasta informação que você precisa colocar. Então, eu acho que isso daí é uma das coisas que eu vejo, assim, que eu falo assim, gente, não gaste seu dinheiro, sua energia fazendo currículo. Isso é necessário para enfermeiros, infelizmente. Teve uma moça essa semana que mandou mensagem, Flávia, eu posso mandar meu currículo para você? Aí eu falei assim, pra quê? Aí ela, então, você tá aí, né? Vai que alguém acontece alguma coisa. Eu falo, não, meu amor, aqui não funciona assim. Ninguém vai pegar o seu currículo, botar numa filha com um monte de currículo e ler assim, eu vou chamar esse. Não, amor, não é assim que funciona. E como é que você acha que é o... Não sei nem falar isso. Seu work-life balance. Como é que você acha que é o equilíbrio entre a sua vida profissional Existe isso? e Deixa eu a só sua fazer vida? deixa Assim, eu só fazer um parênteses. Gente, mas isso que eu falei não quer dizer que um currículo não seja importante. Não é que você vai esquecer completamente o currículo. É questão de dar valor. O seu currículo não vai ser mais importante do que uma aplicação para uma vaga feita no sistema da empresa, tá? Você vai, imagina assim, eu vou ter que pagar uma pessoa para fazer um currículo super bacana para mim. Não é tão necessário. Porque isso é forte no Brasil, na área da fisioterapia isso é bem forte. As pessoas realmente carregam currículos e assim, entregam. Isso entrega. ainda existe, ainda existe. E aqui não, aqui isso não existe. Mas em algumas aplicações a pessoa pede, por favor, envie o seu currículo e a sua carta de apresentação, que é uma coisa que no Brasil está começando, somente grandes como é que a gente chama? Cargos, né? Que tem essa coisa da carga de apresentação. Normalmente na área da fisioterapia não tem. E aqui é fundamental essa cartinha de apresentação, onde você fala um pouquinho sobre você, o que você é, a carta de apresentação, né? Isso aí é interessante. Você perguntou do work balance. Em relação ao Brasil, como é que você acha que você consegue equilibrar mais que sua vida como fisioterapeuta, como profissional da saúde, assim, como profissional, né? Você acha que aqui é melhor mesmo? Você acha que você se sente mais tranquila e em paz, uma vida mais digna, né? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso. Anos e anos de rede social e eu nunca falei sobre isso. Eu nunca pratiquei muito fisioterapia no Brasil. Eu me formei em dezembro de 2016. Decidi que estava vindo para cá em julho de 2017. Organizei 6 meses da minha vida e em janeiro estava aqui. Então, eu nunca tive tanta experiência profissional no Brasil, né? Para dar uma compartilhar a minha experiência Uhum. pessoal. Porém, o que eu vejo, que eu comparo a minha vida com outros fisioterapeutas, assim, colegas meus lá do Brasil, eu acho a minha vida mais interessante do que, tipo, eu vejo o pessoal lá trabalhando e não chegando em lugar nenhum, sabe? Conquista pouquíssimas coisas, o mercado, a sociedade, tipo, não dá valor ao fisioterapeuta. Não, né? Aqui é super legal. Nossa, eu lembro quando eu cheguei, assim, quando eu comecei minha carreira aqui, as pessoas falam, caramba, você é fisioterapeuta, que legal. Uma coisa muito assim interessante isso aqui, né? Porque eu acho que o Brasil está muito acostumado a glorificar muito o profissional médico, né? É, E tudo ao redor, o resto, né, dos profissionais, dos demais profissionais da é saúde. basicamente isso, é o resto, tipo, É isso, hello. é isso, o resto. É. O que ela tá falando? Ela é só uma enfermeira, o que ela tá falando? Ela é só uma fisioterapeuta, o que ela tá fazendo? Ela é só uma nutricionista, sabe? Gente, imagina que a enfermagem é que manda no sistema de saúde aqui no Reino Unido. Tipo, o enfermeiro, Sim. cara. Tipo, E aí, aqui eu acho isso tão legal, sabe? Valorização assim, financeira, gente, 3% de aumento por 3 anos, a gente não tá falando de coisa muito legal, né? Podia ser é. melhor. Mas o que a vida, né, no geral, sendo um profissional da saúde aqui, realmente não se compara, né? Eu trabalhei durante 2 anos no Brasil como enfermeira e Uhum. assim.
Eu tenho tempo para mim, né? A gente consegue coisas socialmente. A gente conseguiu alugar esse apartamento aqui porque eu sou enfermeira, sabe? Então, assim, mesmo eu não cumprindo com um valor total como é que tu fala isso? Tipo, de Requisito mínimo de salário. para poder, né, que eles exigem, né? Tem gente que exige 2,5, tem gente que exige 3 vezes o valor. Uhum. E não tinha como, porque o meu registro não estava completo ainda. Então eu estava ganhando um pouco menos. Uhum. E aí, o que acontece? E aí o proprietário falou, não, você é enfermeira? E aí você é enfermeira do NHS. E aí A gente sabe que enfermeiro aqui não fica desempregado. não fica. Não fica. Porque a demanda é tão grande, né? É, é. Nossa, meu Deus. Mas Então, é muito você tem legal. uma certa segurança, né? É, Fisioterapeuta é a mesma coisa, você não fica desempregado. não. Tipo, você pode ter momentos da sua vida que você está sem emprego, porque você está procurando uma oportunidade certa para você. Pode existir isso? Pode. Mas eu nunca conheci nenhum fisioterapeuta desempregado aqui. Não fica, não Não fica, fica. não fica, não Não fica. fica. E assim, eu acho que o ritmo de trabalho é um pouquinho melhor também, né? Eu vejo isso na maioria, eu acho que na maioria dos profissionais de saúde mesmo, né? A carga de trabalho em relação ao Brasil é melhor. Uhum. É porque eu sou fisioterapeuta empreendedora. Self-employed. Então, o meu trabalho não é de 9 às 5, né? Tipo, o meu trabalho é a minha vida, que é aquela combinação, né? Tipo, na minha opinião, quem quer ter sucesso, tipo, esquece que você vai trabalhar em horário de clínica, não é assim. Você vai sempre desenvolvendo e crescendo e fazendo coisas diferentes e criando e tal. Então, o meu trabalho, eu carrego o meu trabalho comigo, basicamente, aonde eu vou, mas é a mesma coisa. Eu não tenho 22 dias de férias no ano, eu tenho muito mais do que 22 dias de férias no ano. Só esse ano eu já tirei, sei lá, mais de 40 dias de férias. Mas, tipo, o meu trabalho vai ali comigo onde eu vou, né? Então, tem um balanço, assim, né, mas é diferente, eu entendo. O fisioterapeuta empreendedor, ele tem uma característica diferente do fisioterapeuta que está dentro do NHS. É diferente. Para uma empresa, né? Não, não É é, uma empresa. é, Quando você é um é prestador de serviço, é diferente mesmo. E mesmo nesse sentido, eu acho melhor mesmo, né? Não sei. Se alguém trabalhar para o NHS ou para algum hospital community clinic e quiser falar aqui, fiquem à vontade. Pode falar. Quero, Pode entrar. Alguém quer compartilhar com a gente aqui na live, vem. com certeza. E deixa eu te perguntar. Você falou que tava saturada de Londres, e aí você resolveu mudar para o interior para ter um pouco É, mais de paz, né? é. E você acha que tem alguma fórmula para você escolher um lugar que se adeque mais ao que você Tem. quer, de cidade? O fisioterapeuta, o profissional de saúde que está querendo sair lá do Brasil, vir para cá, o que eu recomendo é procurar hospitais fora de Londres, em cidades suburbanas, porque tem mais vagas. Digamos, vamos mudar a frase, tem menos concorrência. Uhum. Tem mais concorrência em Londres. Vale lembrar que em Londres o fisioterapeuta ele tem um bônus maior, né? Um living O bônus. HCA, né? Ou aquele allowance. Porque a vida é mais cara, então você Uhum. ganha um pouco mais acima da tabela. Mas você ganha mais, você gasta mais, ganha mais, ganha mais. Então, Transporte, né? Nossa, é. aluguel. É. E fugir de Londres é uma boa uma boa alternativa. Teve um dia que eu estava conversando com um rapaz do meu time que ele tava, e aí, será que eu vou conseguir sustentar minha família com 2 filhos? Eu falei assim, olha, se você for para Londres, não. Uhum. Raramente você sozinho vai conseguir sustentar a sua casa, você, sua esposa, 2 filhos, como fisioterapeuta. É. A sua esposa vai ter que estar trabalhando também, e aí a gente entra numa outra problemática por causa da questão do visto e tal.
Mas se você sair de Londres, muitas chances mesmo de vocês terem uma vida normal. Não espere que você vai vir glamuroso pra cá, né? Estão morando. Quem dera, né? É. Não, mas vai dar pra pagar aluguel, vai dar pra ter suas coisas dentro da sua casa, pagar suas contas, tirar férias no ano. E aí, aos poucos, as coisas vão crescendo, né? Alguém pedindo pra entrar, não sei quem é. Também, né? Eu acho que se quiser, por exemplo, sei lá, tá mais estabilizado e, sei lá, ambas as partes estão trabalhando, né? A mulher ou o marido, né, tá trabalhando e quiser aparecer uma oportunidade maravilhosa em Londres, vai, né? Às vezes. Sim, sim. Mas realmente, assim, separando para colocar na ponta do lápis, realmente, assim, não é só que paga mais caro, né? Eu acho que o tempo também, né? Tempo é dinheiro, né? Eu acho que dependendo do lugar que se for trabalhar, vai gastar 2 horas de transporte público para Facilmente. né? Facilmente. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Pensa nisso, 4 horas é tipo metade de uma noite de sono, sabe? É muito É. tempo, né? Uhum. Caro e muito muito longo, né? Esse processo de trabalho e voltar. Então, eu também sou super assim, sou apaixonada por Londres mesmo, amo, mas pra morar, olha, coragem. Bom, eu acho que também, não sei, eu acho que depende da vibe da pessoa também, né? É. Se você quer É uma pessoa solteira, né? Aquela coisa, a pessoa tá solteira, tá vindo sozinha. Imaginar que você vai para uma cidadezinha do interior, cheia de velhinho, tipo, onde só tem família, é difícil, né? O é, lifestyle é muito diferente, é, muito. Vai ter que ir para um lugar mais urbano, como Manchester. Manchester é uma cidade grande, né? é, Tipo, não necessariamente qualquer uma que seja maior mesmo, né? Que tenha alguma é. coisa a oferecer. Mas essa coisa de dividir apartamento, embora muito comum, né? Aqui ainda na galera mais velha, eu acho que, não sei, depende do que você quer. Não era pra mim. Então Londres estava muito fora, assim, das minhas opções, infelizmente. Para quem. Deixa eu explicar isso. Para quem tá lá no Brasil, não entende como que é a realidade aqui, em Londres é muito comum uma pessoa dividir a casa com outras pessoas. Quem são essas pessoas? Pessoas que vocês nunca viram na vida e vão virar os seus flatmates. Tipo, você divide uma casa, você aluga um quarto, e aí você tem direito a usar o banheiro, a sala, quando Cozinha. tem, né, cozinha. E, e aí você vai morar assim com aquelas pessoas, não tem muito. É uma alternativa para quem é solteiro e quer diminuir custos. É uma alternativa É, muito, muito boa. Também não foi muito para mim. Eu já no meu primeiro ano, é, no meu primeiro ano aqui, eu já. é. A gente atrasou nossa vinda pra cá, né? Eu e meu marido, porque a gente falou, não, a gente vai alugar um AP, porque Uhum. não, mesmo que seja pequeno, né? A gente também veio com o nosso cachorro. Ah, Então, assim, não tinha opção. Ou vinha nós três e a gente morava num apartamento nós três, ou não vinha. Porque, assim, né? Eu dividi apartamento muitos anos, né? Eu sou de Minas Gerais, morando né, no Rio de Janeiro por anos, durante a faculdade, dividi apartamento nesse mesmo esquema, com gente que eu nunca vi na vida. Eu falei, não quero mais isso pra mim. E e aí é difícil, né? Mas eu acho que é se planejar direitinho. Eu acho que no começo é tudo válido, né? Eu acho que depende também da pressa da pessoa. Se você tá afim de migrar logo e não consegue, assim, né? Às vezes o emprego tá meio assim, meio capenga, o salário não é tão, né? O que você gostaria, né? Ou que precisaria para viver naquela tal cidade que você quer ou escolheu. Talvez realmente dividir seja uma opção válida, né? Depende. uhum. Tinha mais uma pergunta que eu queria te perguntar, que eu queria te fazer. Deixa eu ver. Eu anotei. Tá.
Eu acho que você acabou já me respondendo, viu? Que É foi. porque eu falo tanto, né? Não, que isso? Nossa, explicou maravilhosamente bem o processo, como é que é. Eu ia te perguntar, foi até a que eu anotei aqui, por onde começar o processo de validação. Então seria realmente o HCPC. Sim, HCPC. Sem ele, você não vai para lugar nenhum. Você não aplica nem para uma vaga de emprego. E isso independente de visto ou não, né? Então, assim, antes de aplicar para vaga de Todo mundo precisa de visto agora, né? Todo é, mundo. Então, assim, independente se for físio, se for nutricionista, se for Independente. Uhum. psicólogo, todo mundo tem que aplicar primeiro pro Sim, HCPC antes de sim. procurar. É. Porque quando você faz a aplicação para vaga, você tá lá, abriu o site. Tá lá a vaga de fisioterapia, Band 5. Um detalhe importantíssimo, né? Que a gente falou de banda, tá iniciando. Sou fisioterapeuta há 20 anos no Brasil, tenho anos de experiência, tenho mestrado, doutorado. Infelizmente, aqui você vai entrar como júnior, porque você não tem experiência alguma no sistema. O que existe, que é uma coisa rara, mas não é impossível, é o fisioterapeuta consultor, que você é especialista em alguma coisa, né? Você é um consultor daquilo. E aí você pode conseguir uma vaga de emprego numa banda 8, caso abra uma vaga específica. Ela, tipo, mas é aquilo, né? Você tem que no lugar certo, na hora certa. Aquela vaga que veio bonitona para você. Já tem que estar com o HCPC na mão, já tem que estar com tudo pronto. Aí aquela vaga veio para você, assim, coisa de Deus que mandou mesmo. E aí pode ser que aconteça. Mas fora disso, todo mundo entra como banda 5. Por quê? Não é que o país vai desvalorizar você. Não, você simplesmente não conhece o sistema. Não sabe como funciona. Principalmente se você entrar dentro do NHS, onde é um sistema super complexo. Eu não sei. Você vai saber disso mais do que eu. Tem aquele monte de paperwork para fazer, né? O que eu ouço muito são meus amigos fisioterapeutas falando: eu gasto um tempo fazendo certas coisas que eu podia estar gastando em atendimento, mas não tem, porque a parte de burocracia dentro da área do sistema é, é muito grande e tal. Então, É, você vai vir e aplicar para banda 5. Então, eu vejo, às vezes, o profissional olhando assim: ai, que legal, essa vaga aqui de banda 6 tem um salário bom, vou aplicar. Ah, não deu certo. Por quê? Porque você não tem experiência. Você não vai é. conseguir é, preencher todos os requisitos para aquela vaga ainda. Mas depois que você chegou, sei lá, passou 1 ano, 2 anos dentro do NHS, rapidinho você já sobe, porque você já tem anos de experiência clínica no Brasil. É, e mesmo se o hospital ou o lugar, né, que você estiver trabalhando do NHS e não der para você, né, progredir naquela tabela, subir para um Band 6, né, um Band 6, quando for aplicar, você pode aplicar para outro hospital para Band 6 também, né, e É, eles vão aceitar a sua aplicação. Então, assim, mesmo que você não seja aprovado para aquele emprego, com certeza vai ser muito mais considerado do que quando você não tinha absolutamente nenhuma experiência, nada, exatamente. né? É. E você acha que a progressão para o fisioterapeuta na Inglaterra é no NHS, né? No caso, ficando presa nessa coisa de band. Uhum. Acha que acontece de uma forma mais natural ou que eles dificultam um pouquinho? Por conta da. Não sei muito bem, porque eu nunca trabalhei no NHS. Uhum. Mas as experiências que eu já vi, que eu ouvi de outros profissionais, tenho amigos da área da saúde, assim, vários que trabalham no NHS. A maioria dos meus amigos são da área privada. Meus amigos profissionais de saúde são da área privada. Mas tem alguns que trabalham no NHS até hoje. Porque a tendência, depois de 20 anos de profissão, é que você vira um consultor na área privada, né? Claro, Tipo, você claro, vai querer sair daquele sistema ali, né, do NHS. Você vira um claro. consultor na área privada. E é, Vou eu melhorar. acho que precisa de coragem, sabe? O que eu acho que falta muito dos profissionais que estão dentro do NHS é coragem. Uhum.
De concordo. falar assim, ah, eu não quero aquela responsabilidade ali de estar coordenando aquele time de pessoas. Não é para todo mundo, não é. Você tem que ter o perfil. E assim, depender do que cada um quer para a profissão, né? Às vezes É. mais grana ou Porque tem uma outra coisa. Um fisioterapeuta Band 5 com 10 anos de experiência na Band 5, ele tá ganhando mais que o fisioterapeuta na Band 6, que acabou de chegar. Por quê? Dentro da mesma empresa, com muitos anos de experiência, o seu salário aumenta, mesmo que você seja Band 5. isso. Então, não é só a questão de salário, né? É a questão do desafio. Será que eu quero aquele desafio ali para mim ou não? É, eu acho que depende muito, sabe? Porque se for para progredir na mesma empresa, tô falando assim, pela minha experiência de todos os profissionais que eu já vi, tá? Aham. Não só para enfermeiros ou fisioterapeutas. O que eu vejo é que eu falaria o seguinte: quer progredir, subir de bands, e dependendo, né, dos benefícios de cada empresa e tal, eu acho que então é você trocar de empresa, né? Assim, eu acho que é assim que você consegue negociar, Mais fácil. É. porque o seu empregador atual, ele não tá muito, ele já tem você, né? Ele já tem Ele já você. tem você. É. Então, o mercado de trabalho, ele sabe, se você não está satisfeita, é isso aqui que eu tenho para te oferecer. E aí, E tem vaga, tem pois vaga. é, e Tem aí a vaga. demanda lá fora é tão grande que É, você é, tem esse poder na sua mão de você negociar. Então, é, você fala, olha, eu já tenho meu emprego aqui, se você quiser me contratar, você que tem que me conquistar. Né? Então, tem assim, mesmo. Uhum. e aqui, esse aqui é o inglês que eu tenho, esse aqui são as minhas experiências, eu sou um profissional maravilhoso e é isso aqui, eu tenho tantos anos de experiência, se você quiser considerar meu tempo de experiência fora Uhum. do maravilha, mas eu sei aqui, tenho competência para fazer isso e tô aqui, se você quiser me contratar, eu tô aqui, né? Então, Essa é uma realidade que no Brasil quase não existe. é, não é muito, a gente não negocia muito, né? Eu acho que Não. A gente agarra o que tiver, porque a gente tem que estar grato que tem um emprego, né? é, é. E aqui eu acho que a coisa meio que troca de lugar, porque a gente tem esse Uhum. poder de negociar. Então, independente, eu acho que se for NHS ou setor privado, eu acho que o setor privado ainda é mais negociável, mas o NHS também é. Então, Sim, é. tem que negociar e eu acho que essa foi uma pergunta também que me fizeram, tá? Como é que é a progressão de carreira aqui? E é isso, é fazer os cursos, é adquirir experiência daqui mesmo e galgar outras coisas, né? Outras experiências também. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Flávia. E é uma pergunta mais pessoal, tá? É, o que você sentiu mais de dificuldade quando você imigrou? Assim, quais foram os seus choques? Quais foram, assim, além do registro, né? Que não tinha experiência, não tinha informação em lugar nenhum, assim, de internet, né? Não tinha essa coisa de smartphone. Não tinha ninguém prestando consultoria, não tinha informação, né? Realmente, um grupo de suporte foi o que me deu mais, assim, dificuldade, sabe? Não tinha suporte. Eu cheguei aqui, eu tenho uma prima que mora aqui, né? Ela já morava aqui antes de eu chegar. Ela me recebeu muito bem na minha casa, mas é uma área completamente diferente da minha, não tem nada a ver. E o fato de realmente não conhecer ninguém, não ter suporte, foi difícil. Isso foi uma das principais dificuldades. Aqueles momentos que você não tem diretriz nenhuma do que fazer. Realmente, eu sou uma pessoa evangélica, então eu precisava simplesmente confiar em mim e pedir a Deus para que o Espírito Santo me guiasse para o que eu deveria fazer. Graça, misericórdia de Deus sempre foi guiando e acabou dando certo. Isso. É, É fé. mas, é, mas a falta de suporte foi uma das maiores dificuldades que eu tive e foi o grande impulsionador para eu criar esse network enorme que eu tenho
para outros colegas fisioterapeutas e outros profissionais da saúde. Porque foi uma coisa que marcou realmente na minha vida. Foi bem doloroso, sabe? Aquela coisa do tipo, não sei o que eu vou fazer. O dia que eu descobri que eu tava trabalhando, fazendo coisa errada, meu Deus do céu, foi assim, um mega sentimento, assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque no começo eu trabalhava como massagista, nunca ninguém me falou que eu precisava de um seguro para trabalhar como massagista. Olha, E eu não sabia, não tinha smartphone. Gente, olha só, deixa eu contar isso pra vocês. Quando eu comecei a atender, era assim, eu pegava o computador emprestado, né, do meu marido, que na época era meu namorado. Pegava o computador, aí eu anotava o endereço para onde eu precisava ir, né, conversava com a pessoa no telefone, ou às vezes pelo Orkut. E aí pegava o endereço da pessoa, anotava no papel, ia no Google Maps, no mapa no computador, desenhava um mapinha no papel e levava, assim, sabe, de todos que eu tinha que fazer, pegar o ônibus tal, para tal direção. Porque o que eu já peguei de ônibus para a direção errada, nossa, o que eu já fiquei andando nesse frio, o quanto de frio que eu já passei na minha vida aqui nesse país, meu Deus do céu, andando pra lá e pra cá. nossa. Tipo, não tinha roupa apropriada no começo, né? Eu não sabia usar roupa direito, não sabia prever o clima, né? Olhar e falar assim, vou precisar desse tipo de roupa hoje. Porque hoje você já conhece, olha ali pra fora, você sabe, né? Assim, tipo, moro aqui há muito tempo, então eu já sei, já conheço as estações, já sei da forma como fecha o tempo, você já sabe se vai Uhum. chover ou não, por mais que ele esteja fechado, nublado. E aí passei muito perrengue, né? E aí a falta de suporte foi a maior dificuldade, assim, na minha opinião. Foi a maior dificuldade, a falta desse suporte profissional. E aí, E, quando eu descobri que eu não tinha seguro, eu fiquei um tempão. Nossa, eu fiquei um tempão trabalhando sem, sei lá, acho que mais de um ano. Sem saber isso, quando eu tive dinheiro para comprar um smartphone, que aí eu comecei a ler, gastar mais tempo, porque eu gastava muito tempo dentro do metrô, indo de um atendimento para outro. Eu só tinha um pouquinho de tempo na internet à noite, né, para checar o que eu ia fazer no meu dia seguinte. Então, quando eu consegui um smartphone, eu conseguia ver coisas dentro do ônibus, conseguia ler mais. Aí foi que eu descobri. Quando eu descobri, eu falei assim, meu Deus do céu, foi uma mega culpa. Mas depois me perdoei, falei, gente, eu não é, sabia, organizei tudo, corri atrás, fui atrás. E você teve uma pergunta que você fez que eu não respondi ela completa. Você perguntou sobre o meu registro do HCPC. Eu fiz a prova do IELTS, uhum. depois eu tive muita dificuldade para conversar na minha faculdade para eles liberarem um documento que precisa ser feito na faculdade. Tem um documento muito, muito absurdo assim que o HCPC pede, que eles exigem que a faculdade emita um documento oficial, com carimbo da faculdade, com assinatura da faculdade, dentro do papel timbrado do HCPC. É tipo, imagina, né? Imagina uma É, instituição, o NMC é a mesma coisa. uma instituição do Brasil fazer um negócio desse. Tipo, então, é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta, que o fisioterapeuta enfrenta, o pessoal que vai aplicar para o KCPC enfrenta é esse. Então, normalmente, quando eu faço minhas mentorias, já é no primeiro task, é esse. Já parte para isso, porque até você conseguir, já vão meses de negociação com a faculdade. E aí, isso, na minha faculdade, eu demorei mais de um ano. Foi mais de um ano, porque o IELTS tem validade de 2 anos. O meu IELTS estava para vencer. Olhei assim, eu falei assim, gente, esse negócio vai vencer em pouco tempo. Tipo meses, assim. E aí eu comecei a ficar muito desesperada, porque eu não queria fazer aquela prova de novo. Claro, E e é uma prova, além de ser cara, chata. é uma prova difícil. Eu acho É difícil chata. na hora. É porque é técnica, né? Aquela provinha chata que você tem que ficar naquele. E É assim, chata. toda prova de proficiência não representa o inglês, né? É. Verdade, né? Não tem nada a ver. E aí eu tive que correr muito atrás, assim, de contatos. Aí eu consegui através do Facebook
uma pessoa que me ajudasse dentro da faculdade, porque a faculdade não estava ajudando. Mais de um ano lá com meu pedido parado, sem ninguém fazer nada. Isso eu entrando em contato com eles, falando com eles, minha mãe indo lá e tal. E nada aconteceu. Até que eu consegui um contato dentro da faculdade que me ajudou. E aí deu certo, eu consegui. E aí eu enviei. Depois que eu enviei para o HCPC, a minha aplicação demorou mais do que a média, porque no Brasil, a minha faculdade não recebia o e-mail porque foi para lixeira. Aí o HCPC entrou em contato comigo e falou assim, olha, sua aplicação, você foi aprovada praticamente, tá tudo certo, mas a sua faculdade não confirma. Se eles não confirmarem, a gente não pode dar o registro. Aí eu fiquei desesperada, aí ligando para a faculdade. Eu falei, pelo amor de Deus, moça, abre a lixeira da sua faculdade, do e-mail, vê se tá aí. Aí ela, ai, tá bom, vou fazer. Eu, não, você vai fazer comigo aqui no telefone, agora. Porque eu tava em desespero, assim. Eu lembro até hoje onde eu tava falando com essa pessoa. E, e aí ela falou, ah, tá aqui, eu tô vendo. Pra matar você. E aí respondeu, e foi muito engraçado. Falou assim, ah, tá, o que tá escrito aqui? Eu não consigo nem ler. Eu falo, me manda que eu te ajudo. Aí ela me mandou. Foi a mesma coisa. Com a mesma... É, Eu tive me que, mandou o e-mail. pessoalmente na faculdade e no Corém, né? Uhum. Enfim. O CREFITO, que é o Conselho de Fisioterapia lá no Brasil, eles são bem, assim, ok em responder. Porque eles já estão acostumados, né, com aplicações internacionais. Mas as faculdades, assim, na minha experiência, com um monte de faculdades Brasil afora, é o que tem mais dificuldade. É sim. Ai, mas tem que tentar, né? Tem que Tem que fazer. e dar uma de doida, né? Porque eu acho que assim, a gente nunca vai saber se é realmente doideira ou se é coragem, porque é ir lá e a luta e ligar e correr atrás, porque senão não sai, esse registro não sai. A dificuldade do registro no HCPC é somente a primeira dificuldade que o imigrante vai ter. Nada vai ser fácil, nada. Tipo, eu vejo algumas pessoas assim, ai meu Deus, não tá dando certo, o que eu vou fazer? Tipo, não tenha na mente que isso vai melhorar, porque não vai. Você vai encontrar outras dificuldades. A dificuldade muda, mas não vai ser fácil, assim, né? Tanto de vida profissional, né? Não vai dar. Não dá. Muda só a dificuldade, mas segue. É isso, Jéssica. Super possível, tá? Não é fácil. Qualquer validação não vai ser fácil, mas tem que correr atrás que vai. Eu falo bastante. Eu falo assim, olha, aqui temos um grupo de mais de 100 fisioterapeutas, onde mais da metade aqui já conseguiu. Não tem diferença nenhuma entre nós e você que tá aí. A gente só já conseguiu, mas você vai conseguir também. Não é olhar e falar assim, nossa, que montanha de dificuldade difícil. Não vai ser fácil, mas vai acontecer. Vai sim. E então, o que eu queria te perguntar sobre a validação, depois que fecha esse contato com a faculdade, né, que eles avaliam toda a sua papelada, não tem prova, é isso? Nenhuma. Tem, caso o aplicação básica não. Mas tem, caso o HCPC exija ou ele pense que precisa de mais informações sobre aquele aplicante, aí ele vai pedir mais informações. Até hoje, do grupo de brasileiros no qual eu estou ali ativamente presente, eu já vi eles pedindo prova de proficiência do idioma, para quem declarou que o idioma era a primeira língua, estudos de caso, para quem não se expressou muito bem nos estudos de caso que eles pedem na aplicação. Não são estudos de caso, eu falei errado. Para quem não se expressou bem na sua rotina de fisioterapeuta. Que você faz? Exatamente, você faz uma declaração do que você fazia. E se a pessoa for minimalista, eles pedem mais informação. Então você tem que botar. Hoje, com você mora aqui há mais de um ano, você sabe muito bem como o britânico gosta de carta, né? Como eles gostam de ler aquele monte de papel, né? Aquele monte de coisa.
Adora, olha a cara dela, gente, adoram. Gente, Então, podia ser um e-mail. Dá vontade de falar assim, podia ser um e-mail. então, tipo, não dá para ser minimalista quando você está fazendo a sua aplicação, não. Você tem que colocar informações detalhadas, do tipo qual é o nome do teste físico que você usava com mais frequência, ou dos testes físicos que você utilizava. Você tem que provar para o HCPC que você realmente sabe o que você está fazendo, o que você está falando. Então, tipo, não adianta falar assim, eu avaliava o paciente, prescrevia o tratamento, dava alta. Tipo, avaliava com o quê? Com o quê? Dava alta como? Quais são as diretrizes que você utilizava para dar alta para aquele paciente? Tem que fazer textão mesmo, isso mesmo. Tem que fazer um textão, explicar detalhadamente. Então, pessoal do dermato, às vezes eles questionam se você não sabe expressar direito. Como que você era a sua área como que era a prática clínica, né, do fisioterapeuta da dermato. E aí, eu já vi eles pedindo isso no, no, no processo onde eles pedem further investigations, né? Provas, mais provas. Mas está escrito lá na aplicação que eles têm autonomia para pedir prova prática, sim. Ou até te encaminhar para o curso que eles têm de recolocação profissional. Olha, mas isso não é mandatório, é só mesmo se eles, sei lá, não acharem que você tentou foi suficiente, daí É, eles querem que você faça provas. isso. Aí eles mandam você lá para o cursinho, você faz um curso, tem vários cursos espalhados pelo Reino Unido, né? Curso credenciado, você faz aquele curso. Inclusive, é um curso bem interessante para quem está fora do mercado há muito tempo, quer se reatualizar. Você mesmo, fisioterapeuta, pode se candidatar para aquele curso e fazer um curso daquele, porque vai dar um geralzão, assim, né, na área da Olha, fisioterapia. E não é só da fisioterapia, não. Eu imagino que deva ter em todas as áreas, porque é a regra básica do HCPC, né? E, e aí você pode fazer aquele curso, sair de licença maternidade. Imagina, fiquei 1 ano, 2 anos, 3 anos só cuidando de filho, meio que me desconectei da profissão, não me sinto segura para voltar para atuar, para pegar no paciente, esse tipo de coisa, sabe? E, e aí dá para fazer esse curso e eles também podem mandar o fisioterapeuta fazer isso. Eu nunca vi nenhum fisioterapeuta brasileiro caindo nessa exigência. Porque a nossa experiência clínica é muito grande, né, no Brasil. A experiência e gente. formação, né? Formação. Formação é boa, né? A formação é boa. Eu acho bem, assim, eu acho que todas as profissões de saúde no Brasil, se a gente for comparar currículo, são muito bem formadas, né? Eu acho que a grade curricular, assim, É. em geral, é bem legal Uhum. em comparação aqui, né? Gente, eu não sei se tem alguma pergunta, Flávia. Não. Não. A gente falou Tá tanto, Jesus amado. assistindo. Se alguém, eu terminei minhas perguntas aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar. Não sei. Aí eu acho que a gente pode encerrar, né? O que você acha? 1h20, né, a gente falando. Fala pra caramba também, né? Nossa Senhora. É porque é muito detalhe, é muita coisa. O processo não é fácil, mas também não é impossível. Então, e essa abertura agora para Healthcare Assistant, que, né, abriu aí para todos os profissionais de saúde brasileiros que querem migrar, é uma oportunidade maravilhosa que tem que ser aproveitada e agarrada. Ir atrás disso. Me fala como que é o seu trabalho disso, assim, porque eu acho que vai ser legal, assim, né, para entender. Então, E o pessoal entender. eu comecei minha mentoria, né? Um programa de mentoria. Eu tenho um específico para enfermeiros, né? E tem um específico para o Healthcare Assistant. Então, assim, a mentoria ela funciona da seguinte maneira, né? Eu dou sessões de mentoria. Então, assim, quando a pessoa fecha comigo a mentoria, eu disponibilizo um e-book, né? Que é um guia até o registro, né? Até você ter o seu. Até você chegar no Reino Unido, né? Porque não tem um registro em si. É um profissional não registrado.
E aí, nesse book vem falando, né, o que é um Healthcare Assistant, aonde que pode atuar, o que pode fazer, quem pode ser um Healthcare Assistant, o que o visto envolve, o que você pode fazer tendo um visto de trabalho aqui como um Healthcare Assistant, e o que tem que fazer caso você continue, né, validando o seu diploma para a sua respectiva área, né, porque esse tipo de coisa, ele pode ser para, por exemplo, técnicos de enfermagem, né? Então, você não tem um nível de graduação. Então, você não tem como você validar como enfermeiro. Mas você pode ficar como um healthcare assistant aqui, né? E é basicamente isso. Então, assim, na sessão de mentoria, a gente tira bastante dúvida, né? De tudo, do processo, como é, o que tem que fazer primeiro, é um passo a passo e tudo mais. Porque o processo, eu vou explicar um pouquinho, bem rapidinho, que é assim, é um pouco contrário do que funciona para físio, tá? Primeiro, você encontra um emprego e depois você começa o processo. Uhum, uhum. Então, é isso. Né, tem que ter o IELTS, né, uma nota 4, é provisto, não é assim, nenhum órgão que exige esse tipo de coisa. É a imigração que existe, que exige para você ter um visto de trabalho. E aí, você tendo o IELTS, né, ou as duas outras provas que você pode também fazer, mas no Brasil só existe o IELTS, você já começa procurando emprego. E aí é onde também a gente já começa com a mentoria, né? Que tem essa coisa, você tem que fazer as aplicações da mesma forma no NHS Jobs, ou então você entra, né, no site da empresa que você gostaria de ser contratado, achou aquela vaga e quer fazer a aplicação. Mesma coisa, tem gente que só exige a aplicação, tem gente que quer o currículo também. Ou tem gente que você digita algumas coisinhas sobre você e pede para fazer o upload do currículo, né? Depende muito. E aí, depois disso, vem a mentoria sobre as entrevistas, né? Porque as entrevistas não é difícil, tá? Mas é um pouquinho, né, tricky, né? Pode ser um pouquinho trabalhosa, pode te dar você pode levar uma rasteira, né? Dependendo do que você falar. Então, é isso, é assim que funciona. E aí depois a gente vem falando sobre os vistos e como aplicar para os vistos, que é uma coisa que eu também ajudo na hora de aplicar. É isso. Você lembra quantas aplicações de emprego você fez para enfermagem antes de conseguir essa sua vaga? Olha, eu lembro que eu não me apliquei para muitas vagas, não, tá? Uhum. Porque quando eu decidi vir para cá, eu queria trabalhar numa área específica que era cardiotorácica, né? Então, assim, eu queria trabalhar com pós-cirurgia cardíaca, queria trabalhar com transplante cardíaco, né, dentro da terapia intensiva. Então, foi bem mais fácil para mim, porque são poucos hospitais, são poucos lugares no Reino Unido que oferecem esse tipo de serviço. Uhum. Então, vai aí uma dica também para quem quer trabalhar numa área mais específica, você pode procurar esse tipo de coisa no Google, por exemplo, e achar um lugar que trabalhe com aquela área específica. E aí eu fui vendo, e aí tinham 6 cidades que ofereciam esse tipo de coisa, e aí para 6 eu apliquei, e a primeira que eu apliquei foi em Londres, e Uhum. o meu processo estava bem no início, sabe? Eu não tinha absolutamente nada, eu só tinha prova de inglês. Mas eu ainda tinha mais 2 ou 3 provas para fazer, tinha aquela parte da documentação do Brasil também, que é uma parte demorada. E mesmo assim, eles me contrataram. Foi tipo assim, eles fizeram entrevista comigo e falou, olha, você está contratada, a hora que o seu processo começar a andar mais um pouquinho, a gente já vai falar sobre uma data de início, para você começar a vir. Mas é uma dica para quem quiser, né, procurar uma coisa mais específica, apaixonado por uma certa área, e você pode, né, trabalhar naquilo. Mas acho que foi mais ou menos isso. Eu apliquei para tipo 6 lugares, 7 lugares, não é muito, se parar para pensar. Não, não, não. E passei em todos. Teve muitas empresas RH também, né? Tem alguns RHs que trabalham com o Reino Unido Sim. e Irlanda. E aí eu falei, olha, eu quero trabalhar com isso. Você tem vaga? Ela falou, eu tenho, mas eu também tenho esse lugar. Você quer fazer entrevista? Eu falei, eu quero. E aí passei e falei, olha, tá bom,
gostei de vocês, mas assim, não é isso que eu tô procurando agora, muito obrigada. Uhum. É experiência, né? Entrevista é experiência, É, né? foi isso, mas eu fiz mais entrevistas do que aplicações, né? Eu acho que eu devo ter feito Uhum, falta de umas 12 entrevistas, mais ou menos, porque uhum, o próprio RH te encaminhava para outros uhum, lugares, assim, nem sem você pedir. E aí você fala, você quer fazer entrevista? Ah, eu quero. E aí fui fazendo, foi isso. uhum. Legal, É, legal. Curiosidade só. a minha história é meio louca mesmo. Eu acho que teve uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. O início da live vai ficar salvo, depois eu vou deixar aqui no IGTV, vou levar para o meu canal, vou colocar no meu Instagram novo, que é o Físio na Inglaterra. Eu tenho bastante gente que chega a mim através do YouTube, que digita assim, tipo, nunca viu, começa a assistir vídeos e vê que existe realmente essa possibilidade, esse caminho. A Tati está perguntando se, para quem acabou de sair da faculdade, você tem a sua experiência como estagiária. É experiência hands-on na fisioterapia, o estagiário ele está trabalhando. E isso conta sim. Não tem muita experiência, mas é a experiência que você tem. É, O HCPC, ele é somente o órgão que vai te registrar. Ele não é o órgão que vai te dizer qual é a banda que você tá, ele não é o órgão que vai te direcionar para a área de atuação, qual é a especialidade que você tem. Existem alguns plus para fisioterapia, como fisioterapeuta prescritor, existe uhum. isso, que é um fisioterapeuta que pode prescrever alguns medicamentos. Existe que aí você faz um curso extra para você ganhar essa qualificação. É o Independent Prescriber. É isso mesmo. Mas isso não quer. O E HCPC é o órgão simplesmente o regulador, né? Você vai estar. Você é um. Basicamente, ele vai dizer se você é um fisioterapeuta sim ou não, né? E aí, o tempo de experiência, como você tem, isso aí é mercado de trabalho que é, vai direcionando. E também vale colocar, eu acho que na aplicação, ou como for que você fosse candidatar para os lugares, né, para as vagas, eu acho que vale muito colocar as atividades complementares também, né? Se você foi monitor de alguma disciplina durante a faculdade, se você fez algum trabalho. Eu não sei se isso tem em muitos lugares no Brasil, se isso é muito popular na físio, tá? Mas existe uma coisa chamada acadêmico bolsista, que você pode. Você receber uma certa bolsa. Hoje em dia eu nem sei se existe mais, né? Que o Brasil tá tão difícil. Mas Acho que tinha o FIES, não é? FIES? não, FIES, não. FIES não é bolsa que você aplica? Ai, não sei. o Não FIES é sei. o financiamento da faculdade, né? Ah, financiamento. Mas Tá. Não sei. existiam alguns programas que você fazia uns estágios meio complementares. Hum, Recebia uma bolsa, não era nenhum dinheiro, nada demais, não, mas era um dinheirinho, sabe? E, uhum. e aquilo já podia contar como uma experiência. E aí, né, se você fez estágio, se tem algum lugar que você foi e você fez um estágio além daquilo que foi exigido pela sua O universidade. fisioterapeuta residente também tem isso, né? Que é Isso, uma aí área de estudo a mais que ela você tem. conta, Não é obrigatório, mas é, isso é, conta também bastante. conta. O importante é colocar, como vai colocar suas experiências como estudante de físio ou não, né? Então, assim, conta bastante. Conta, E é conta. financiamento do governo federal, isso aí mesmo, não é isso? É ProUni, que a Tati está falando aqui, se chama ProUni. Tati Cesara. Tá falando Mas que o eu não sei o que é ProUni. bolsa na faculdade, o que eu tô falando é estágio, quando você faz um estágio complementar. Ah, você está falando quando você recebe um salário pequeno, Não é um salário, como é que chama? Alguma coisa de custo? Auxílio de custo? é, 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 pô, você, um concílio de custo não é nada, um salário nada bom, assim, na fisioterapia tem. né? Mas você faz alguma atividade complementar que você ganha um salário, Uhum. seja Sim, sim, na fisioterapia tem. área, É pouco, mas tem. é, Tem.
na universidade ou fora. Então, pode ser pela prefeitura da sua cidade, se Uhum. terem, aí você faz uma prova para você atuar, né? Isso tudo conta também. Conta Uhum. como estágio complementar. Isso é muito, muito legal mesmo. E é isso. Beleza. Alguma outra pergunta? Ah, as meninas estão aqui debatendo, falando do que é o, me explicando aqui o Né? que é o FIES, o ProUni. Ah, A a ProUni é a bolsa do governo federal em faculdade privada. nossa, isso é muito legal. Nossa, É, fui aluna do ProUni integral. Que legal, Jéssica. Que arrasou. legal. É. Parabéns. Grande conquista, né? É. É, com certeza. Porque, Não é fácil. não, e cada período vai subindo o preço, né, das universidades, né? Nossa, eu imagino. Um tema ainda que eu não sei como que vai ser, que está crescendo no Brasil, é o estudo à distância, dentro da área da fisioterapia. Eu não sei como é que vai ser para um fisioterapeuta que faz estudo à distância aqui no Reino Unido, não. É um tema muito polêmico, É assim. um, é, Eu não consigo. Antes da pandemia, já estava com esse murmúrio, né, na enfermagem da também tem. imagem. Eu vou dar uma opinião muito polêmica. Eu acho ridículo. Não existe essa possibilidade na enfermagem. Uau. Não tem como, sabe? É, eu acho que na fisioterapia, talvez você tenha alguma coisa um pouco menos hand-on. Não sei. Mas Não, não existe. é. Então, a enfermagem é isso, gente. A enfermagem É. é. Você tá. Mesmo que depois você seja um administrador, um gerente, né, e tal, ou que você, sei lá, queira fazer faculdade para você ser um professor acadêmico e tudo mais, aí é uma coisa depois, né? Uhum, Mas da mesma forma que a pessoa está se formando para ser um gerente, ela também está se formando para ser uma enfermeira assistencial. E aí uhum. não, É. não tem condição, né? A experiência clínica vai ser importante. Não, não dá, não tem como. Uhum. E vamos ver como é que vai funcionar aqui. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu ainda não vi nenhum caso de profissional que fez estudo à distância e eu não sei como é que vai ser, não. É, Porque até então eu nunca vi nenhum fisioterapeuta brasileiro sendo negado o registro no HCPC. Nunca vi. Porque a nossa grade curricular é muito extensa e bem boa, né? Em relação à quantidade de horas. A gente faz mais horas do que eles aqui. é, Então, quando o HCPC ele já pega, eu lembro que em 2000 e, sei lá, 2000 bolinha, quando eu fui no HCPC, como eu não tinha ninguém para me direcionar, eu marquei um horário no HCPC para ir lá bater um papo com alguém, porque, tipo, precisava de uma diretriz, né? Na época falavam pra caramba do nariz, ah, né? Tipo, porque você tem que começar pelo nariz. Eu falei assim, não tem nada de nariz aqui, tipo, o que eu vou fazer no nariz, né? Tipo, é. e aí, lendo assim, sem saber, eu marquei um horário, fui lá conversar com o cara. Aí, tipo, nossa, ele falou, o cara lá, o funcionário da HCPC que foi ter essa reunião comigo, ele falou assim, não, seu currículo é brasileiro, a gente conhece. Ele falando lá o sotaque crefito, né? Assim, crefito, something like that. Ele conhecia o órgão do Brasil, tinha poucos profissionais brasileiros registrados, mas ele conhecia o nosso currículo exatamente porque era um currículo bom. Então, eu imagino que, de alguma forma, deva ter chamado a atenção do sistema HCPC, né? Para que, nossa, esse realmente é um grupo de profissionais bons, né? Porque eles conhecem, né? Assim, principalmente que eles pegam muito pessoal vindo da Índia, países da Commonwealth. É. E o currículo é diferente, né? Então, o nosso currículo do Brasil é um currículo bom. Eu nunca vi nenhum fisioterapeuta sendo negado. Vamos ver o dia que começar a chegar a onda de fisioterapeutas que se formaram com estudo à distância. Vamos ver. Eu também não sei, né, como é que vai ser. Eu acho que aqui, como que funciona a fisioterapia? Quem faz fisioterapia no Reino Unido? Tiveram algumas aulas, né, à distância, mas rapidamente já voltou
para física, né? Para aula física, porque não é aceitável, não é Uhum. aceitável. É. Bom, aqui o que eu, assim, eu tava como preceptora de estudantes de enfermagem, né? E aí o que eu tava perguntando para os estudantes como é que estava sendo, né? Principalmente do último ano de enfermagem, porque, né, eles daqui a pouco estão ali atuando e como é que vai ser, né? E na verdade não teve tanta diferença assim. Eles estavam me contando que eles têm 4 dias de estudo e 3 desses dias eram dentro dos estágios. Então, desde o primeiro Uhum, ano eles começam a estagiar, né? Seria, uhum, eles já começam, eles escolhem, né? De 3 a 4 meses eles vão para uma certa área. E aí eles têm um dia de aulas, assim, inteiro, né? Dependendo do ano que pode ser um dia, pode ser 2 dias. E aí, no último ano, é um dia só. E aí, foi só esse dia que foi meio que mudado para online, assim para mesmo. online, é. Foi mais ou menos isso na fisioterapia também. Porque, inclusive, eles abriram vagas de trabalho, digamos assim, para o pessoal que estava no último ano, por Isso, causa da demanda. com registro temporário, né? Com registro temporário, exatamente. Então você podia fazer o seu registro temporário no HCPC e no CSP, que é o Chartered. É tipo um sindicato de Uhum, fisioterapeutas, né? Você uhum. podia abrir o seu registro temporário porque precisava daquele profissional ali trabalhando dentro dos hospitais. E, mas eu acho que foi mais ou menos isso também. As aulas, meio que a parte as aulas de sala foram online, mas as provas, as coisas práticas, os estágios foram dentro do. Continuaram acontecendo, né? É. Eu acho que o que afetou mais foi a questão do trabalho voluntário, né? Porque dentro da fisioterapia, tem muita coisa de trabalho voluntário que você faz para ganhar experiência, o pessoal que está recém-formado ou se formando. Isso aí foi, eu acho que cortaram tudo, né? O trabalho voluntário É, foi bem afetado. E foi. aí o pessoal não teve essa. Mas, por outro lado, os recém-formados ou os formandos já estavam trabalhando, né, com registros temporários. É. Então, 1h40, gente, ninguém mais vai querer assistir esse vídeo. Não, Depois, já que o gente, pessoal assiste. Bota no carro, vai ouvindo. Vai e ouvindo, tá no ônibus. coisas de. Ouvi como se fosse um podcast, né? Que aí não tem. É, mais ou menos. É isso, gente. Se ninguém tiver alguma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar então, né? Sempre podem entrar em contato comigo através do Instagram. Vejam o meu novo Instagram que eu fiz na Inglaterra. É um Instagram novo que eu fiz exclusivo para falar sobre a migração do fisioterapeuta, que também se aplica para outras profissões, né? Nutricionista, biomédico. Eu não trabalho com psicólogos e terapeuta de voz, fonoaudiólogos. Não faço mentoria para essas duas áreas, porque são áreas bem complexas, a qual exige algumas. O currículo do Brasil é muito diferente do currículo daqui. Então, não é impossível, mas é bem difícil. E eu não tenho conhecimento, vou ser bem sincero, eu não tenho o conhecimento nessas duas áreas para poder dar suporte para esses profissionais. Mas sei que existem grupos de suporte. Se alguém precisar, pode me procurar, que eu encaminho para esses outros grupos. Muito legal. Ai, gente, eu admiro muito o trabalho da Flávia, acho isso muito a gente chegar e conseguir ajudar outras pessoas, porque olha, não, né, quem chega aqui completamente perdida, as informações na internet nem sempre dá para confiar. Às vezes a gente entra no site do órgão regulador e não tem as informações certinhas, é vago, né? É Então, vago. que é muito importante você ter uma pessoa para guiar, né, durante Uhum, o uhum. processo, né? Migrar já não é fácil. Se quem vem para cá
sem ter uma profissão assim, ou tá mudando de carreira, né? E não sabe por onde começar, já é difícil. Imagina se você tem que fazer um processo de validação. Então, é realmente muito legal o seu trabalho, Flávia. Realmente admiro muito. Obrigada. Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta sobre o HCA, tá? Sobre o Healthcare Assistant, ou enfermeiros, se alguém quiser me procurar, pode me mandar mensagem, tá? Tem muitos posts também no meu perfil que eu falo sobre um pouquinho de atuação, um pouquinho da validação e das coisas interessantes que eu acho interessantes, assim, legais, padrões de saúde, dicas de estudo, enfim, tem coisas variadas no meu perfil, não falo sobre uma coisa específica, mas é isso, pode me mandar mensagem se tiver dúvidas sobre enfermagem e HCA também. Legal. Gente, então tá, eu vou sair da live aqui então, pra A gente gente está finalizando. falar, Tô né? com fome já. Então tá, Flávia, um Muito bom falar beijo, com você hoje, um bom viu? domingo, foi muito legal. Foi ótimo. A gente se fala. Tchau. A gente se fala, tchau.